A palestra que ouviremos hoje tem como título O Desconhecido ao Meu Lado. Obrigado, professor. Foi bom te ver de novo, viu? Eu recordei alguns momentos lá da escola de teologia quando eu te encontrei. Eu me sinto muito honrado em estar aqui com vocês. Embora tenha sido cansativo, eu quase desisti de vir aqui, mas ele me capturou, usou um argumento lá poderoso e me trouxe. Eu moro muito longe, eu trabalho aqui em São Paulo, estava aqui ontem, fui para o Rio, atendi no Rio, voltei para cá hoje, amanhã eu volto para o Rio, pego um ônibus, subo a serra e vou para casa. Minha esposa reclamou hoje, disse que a gente está ficando muito longe um do outro, e a gente vai ter que solucionar isso, eu vou ter que me mudar de lá, porque temos que ficar pelo menos na ponte aérea, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estava lembrando, enquanto o quarteto cantava, dos atendimentos que eu fiz hoje pela manhã no Rio de Janeiro. Eu pensei em cancelar toda a agenda para ficar descansado para vir aqui, mas eu fiquei com pena dos pacientes, então eu atendi até... O último foi 11 horas, terminou meio-dia. E eu recordei principalmente esse último caso. É um casal, já tem quase 50 anos de casados, e a esposa, eu vou falar porque vocês não saberão quem é, eu não vou deixar vocês saberem, por causa da ética do meu trabalho, mas a esposa tem uma queixa muito grave sobre o casamento. Se vocês quiserem vir para aqui para frente, por favor, né? Isso aqui vai ser uma sala de aula, a gente vai conversar, vocês vão perguntar, eu vou responder, e ficar muito distante aí não vai ser muito participativo. E também vão colocar um quadro aqui, eu vou escrever algumas coisas daqui a pouco, né? Para vocês verem o que eu vou escrever. Então, a esposa reclamava do seguinte: eu deixei que ele me anulasse. Por exemplo, eu tenho um salário que eu não recebo, é ele que recebe. Esse salário eu nunca vejo, é pouquinho, mas é meu. Eu queria ter posse desse salário, mas ele recebe e ele usa. Ele usa bem, mas eu gostaria de usar esse dinheiro, porque é meu. Ele fez cartão de crédito e fez um adicional, que é o meu, mas está com ele. Vocês estão vendo? Que absurdo. Século 21 ainda tem esse tipo de casamento, né? E tinha uns brinquedos lá em casa que eu queria levar para as crianças pobres lá do sítio, o pessoal que toma conta do sítio, mas ele determinou que aqueles brinquedos iam para uma casa de caridade. Mas eu falei para ele, mas eu quero levar esses brinquedos para as crianças do sítio. Mas ele foi duro e disse, não, vai para a casa de caridade. Então esse relato todo, né, e uma série de outros, mostra assim, o quanto essa pessoa se anulou, o quanto ela se deixou anular no casamento, o quanto ela perdeu expressão, vitalidade, o quanto ela perdeu vida nisso daí. E 50 anos de casados, né? Aí eu perguntei para ela assim, será que seu marido sabe de tudo isso que a senhora sente e está falando para mim? Ela disse, ele não sabe e nem quer saber. Então ele não te conhece. Ela disse, ele não me conhece. Ele não sabe nada do meu sofrimento.
Ele não sabe nada sobre mim. Entendeu? Aí vai fazer bodas de quê? 50 anos. Bodas de ouro, né? Todas as bodas já. Vai fazer a última. Tem outra depois de ouro? Tem de diamante. Vai fazer até de diamante. E como é que vive tanto tempo com uma pessoa e não conhece nada sobre o sofrimento e o sentimento dessa pessoa? Pior que isto acontece com a maioria dos casamentos. A gente dorme na mesma cama, a gente come à mesma mesa, sempre junto ali, mas a gente não se conhece, a gente não se encontra. A gente não sabe muito sobre o outro. É por isso que às vezes acontece uma virada assim na história do casamento, aí a pessoa diz assim: puxa, eu que pensava que conhecia fulano, né? É isso mesmo. Teve um paciente aqui em São Paulo que 30 anos de casado. Aí um dia chegou em casa e pegou uma mala, um guarda-roupa, encheu de coisa e disse para a mulher: estou indo embora. Disse: mas que isso? O que aconteceu? Disse: eu estou indo embora, eu estou infeliz no casamento. Mas como? De repente? Disse: não, eu nunca fui feliz no casamento com você, estou indo embora. O que vocês acham que aconteceu com essa mulher? Isso é uma aula, participem, senão eu vou achar que não estão me entendendo. Ela entrou em depressão. Aí na terapia, sabe o que ela diz? Ela diz assim: eu pensava que conhecia meu marido. Viu? A gente não sabe nada sobre o outro. Às vezes eu escuto adolescente também e eu penso assim: nossa, né? Quando o adolescente conta as presepadas que eles estão armando aí na rua, né? Eu penso: nossa, os pais não sabem nada sobre o filho. Não sabem nada sobre esse adolescente. Outro dia foi uma menininha de 14 anos, bonita, danada, sapeca, fica lá na escola a tarde inteira, a escola dela lá, não é a nossa escola não. E eu pergunto para ela: mas por que você fica lá a tarde toda e você está com nota ruim na escola? Alguma coisa está errada aí na tua história, que você não está abrindo para mim. Você não quer contar por quê? Acha que eu vou te dedurar, teus pais? Eu não vou dedurar você, eu tenho um compromisso com você. Você é minha paciente, você está me pagando e eu sou ético, eu vou guardar teu segredo, eu vou levar para o túmulo isso. Eu estou contando para vocês aqui porque vocês não sabem quem é ela, não vai saber nunca. E aí a garotinha disse: é que tem uma turminha boa à tarde lá, e a gente experimenta umas coisas. Disse: que coisa? Me conta. A gente está usando maconha. Disse: mas você tem 14 anos, você está se metendo numa furada, você sabe o que é isso? Aí eu peguei meus livros sobre adicção, histórias de adicto, botei tudo no colo dela, disse: leva isso para casa, eu quero que você leia esses livros, e depois você volta para me falar sobre isso aí. Aí ela, na outra consulta, já veio com o pai. Ela contou para o pai. Ficou tão apavorada com o que ela leu, que ela contou para o pai. E aí o pai chegou e disse o que para mim? Eu pensava que conhecia minha filha. 14 anos, usando droga. O próximo passo era cocaína, né? Pois é, a gente não se conhece mais, a gente não conhece as pessoas de dentro de casa. A gente pensa que conhece, não conhece nada, a gente não está conversando mais, a gente está falando sobre coisas objetivas. Eu olhei ali agora e vi o Rubinho. Que bom te ver. E a esposa. Como vai o pequeno? Que já deve ser enorme. Legal.
Então a gente não fala mais, a gente está falando de coisas, né, objetivas, de contas a pagar, né? A conversa dos pais, às vezes, com os filhos que estão em fase de namoro, é assim: e aí, como é que está o namoro? Isso não é comunicação, não tem nada nisso. Aí ele vai dizer assim: tá bom. Está mentindo, inclusive, pode ser que não esteja bom. Não, é qualquer coisa para se livrar do infortúnio de ter que se enfrentar. Isso acontece com a gente também, que trabalha nessa área, psi. Eu cheguei em casa um dia e reclamei de uma louça que estava suja lá na cozinha. Eu perguntei: hoje de quem o dia da louça? Era da Gladys. Aí eu falei duro com ela, disse: Gladys, essa louça suja não fica bem, a cozinha fica feia, com mosca, vai atrair mosquito, por que você não lava? Você sabe que é seu dia, é importante que a cozinha fique bonita, arrumada. Aí ela disse assim: tem muita coisa importante, pai, que você não sabe. Nossa Senhora, aquilo bateu em mim assim como uma pancada, né? Aí eu voltei e disse: o que é, por exemplo, que você gostaria de falar? Ela disse: agora não dá porque eu estou com muita raiva e eu vou te magoar. Aí eu subi, né, lá para o meu esconderijo e fiquei lá assim com aquela angústia: meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Será que a gente está se perdendo? A Gladys tem 21 anos. E aí eu desci de novo, fui lá e disse: vamos conversar. Você agora me deixou inquieto. E ela disse: agora não, a gente não vai conseguir conversar agora. Tem que ser num outro momento, neutro. Ela é muito boa, muito esperta. Fez comunicação. E a gente não está se comunicando. Aí eu não dormi bem naquela noite. No outro dia de manhã, quando eu desci as escadas, ela estava sentada na sala, arrumadinha, me esperando para a gente sair. Eu perguntei: aonde que a gente vai? Ela disse: vamos para o Country Club, lá de Friburgo, você conhece, é muito bonito lá. Aí fomos para o Country Club, sentamos na beira do lago e eu disse para ela: eu estou pronto para te ouvir. Aí ela disse: você está tratando muita gente e está tendo sucesso no seu trabalho, mas você esqueceu que nós também somos pessoas que temos problemas e necessitamos de você. Você até pouco tempo era o meu ídolo e agora eu já não posso dizer mais a mesma coisa. Esse ídolo está se desmanchando. E foi duro, foi uma consulta de 4 horas com a própria filha. Foi desesperador, angustiante. Tinha horas que eu pensava em me jogar no lago do Country Club. E ela falando da angústia dela, né, do desespero, da adolescência, da crise da universidade, terminando, sem trabalho, o que vai fazer, a ideia do mestrado, o que faz, e o projeto que eu não ajudei a montar, e o namoro, e a ideia de Deus que está mudando na cabeça, e estava lendo Nietzsche. Olha só o que ela foi ler, né? Também eu fui professor dela desde a 5ª série, e dando filosofia, ela teve que ler esses malucos todos aí que eu leio hoje. Ela disse: eu estou mudando, você não está percebendo? Eu preciso falar disso com você. E olha, foi um banho assim de conhecimento sobre o ser humano. Eu vi ali aquela mulher, que agora é uma mulher, né? 21 anos de idade, uma moça bonita. Eu sou feio, mas ela ficou bonita. Puxou traços da mãe. Interessante, inteligente, com uma linguagem bonita, precisa, falando do sentimento com uma beleza extraordinária. E eu pensei: puxa, minha criança ficou assim, extraordinariamente bela. Menina que eu dei banho, troquei fralda lá no ENA, levava amarrada aqui na minha barriga para a aula, ela ia dormindo.
E agora aquela moça extraordinária, cheia de riqueza, sentimentos belos, e eu não estava participando de todo esse mundo dela. Aí eu acordei, né? Puxa, é verdade, você está coberta de razão. E olha que a gente já tinha uma certa intimidade, hein? A gente já andava juntinho, eu, ela e o Rafa, mas ela precisava mais, ela precisava de um cúmplice nesse crescimento. E depois que a gente mergulha no universo profissional, a gente se afasta mesmo, acha que eles já estão resolvidos. Não, não estão, eles vão ser filhos para sempre. E aí você aplica esse modelo que eu estou falando aqui para a esposa e para o esposo. Nós somos assim, a gente necessita um do outro, a gente precisa um do outro. Mas o método da gente olhar para o outro, da gente pensar o outro, é um método que é aplicado na pesquisa científica. A gente nem sabe, há uma coisa que sobrevoa a nossa cabeça e a gente não sabe disso, a gente não pensa isso. Por isso que a gente estuda filosofia, para pensar essas coisas. É até estranho, né? Um filósofo na igreja. Às vezes eu me acho um estranho no ninho. Tem gente que diz, enlouqueceu, né? Ele falou ali das coisas que eu estudei, eu pensei, eu devo estar louco mesmo para estudar tudo isso. Filosofia, psicanálise, psicologia. Mas é para pensar. Como que a gente pensa? Como que a gente conhece o outro? A gente pensa conhecer o outro porque a gente está usando um método que é usado para pesquisar vacina, por exemplo, para pesquisar ciência física, factual, para levantar fatos. É um recorte. Aqui o quadro. A gente construiu um pensamento no Ocidente assim. Vamos supor que esse plano aqui todo seja o objeto a ser conhecido. Aí olha o que a ciência faz, ela faz um recorte. É menor que esse aqui. Aí ela conhece só um pouco disso aqui. E todo o resto fica desconhecido. Isso em relação à física. Quando a gente constitui conceitos sobre a água, por exemplo, né? Um conceito da física. H2O é água. Pronto, a gente fez um recorte na água e aí fundamentou ela em cima dessa triangulação aí. Pronto, acabou. Aí a gente já pensa que conhece tudo sobre água. Mas o plano de fundo da água a gente não conhece. O devir da água, aquela água que os pré-socráticos falaram, inclusive, o Parmênides, o Heráclito, ninguém se mergulha na mesma água duas vezes. Por quê? Porque a água que a gente mergulhou a primeira vez já mudou na segunda vez que você mergulha, já não é a mesma água. Então o objeto de conhecimento ali já se perdeu. Então a possibilidade de conhecer é infinitamente maior do que o recorte que a gente dá. Isso eu estou falando de água. Agora vamos falar de gente. De gente, então, é que a coisa fica complicada, porque gente tem uma errância dentro da gente, tem alguma coisa dentro da gente que escapole, escorrega, se desloca o tempo todo. Nós somos sujeitos que deseja, e o desejo é imprevisível, ele é criador, ele faz guerra, faz amor, faz prédio, faz informática. A gente começou o século XX entregando carta com carruagem e terminamos o mesmo século com e-mail. Isso é produto de um sujeito desejante, um sujeito louco, desenfreado, que é o ser humano. Então não dá para circunscrever esse sujeito humano tão belo, tão complexo, num objeto científico, um quadrado. Não dá. E a gente pensa que conhece o outro com essa referência, porque o outro tem nome, veste aquela roupa e fala desse jeito, aí a gente já inculcou dentro da gente uma convicção sobre o outro, e a gente esqueceu que tem um pano de fundo sobre o outro, que é incomensurável, intangível, a gente não consegue capturar o outro. E como é que vai conhecer o outro? Você está vivendo com alguém que você não conhece.
Provavelmente alguns aqui se conheçam um pouco mais, mas a gente se conhece muito pouco, a gente se conhece como objeto de reflexão científica. Foi o Aristóteles que fundou isso, a lógica aristotélica. O Aristóteles é o responsável por isso. Foi aluno de Platão. E o Sócrates foi professor do Platão. O Aristóteles disse: a única forma da gente construir um conhecimento é através de um método lógico, em que funciona assim a lógica: A é igual a A, e A não pode ser não A nunca. Isso não pode não ser isto, tem que ser isto. Então, quando a gente conseguir reduzir o objeto a uma equação dessa, aí a gente pode ter certeza que conhece. Mas isso daqui fundou a ciência, o Ocidente, e fundou o dogma, que levou muita gente para a fogueira durante a Idade Média. Para conhecer um ser humano, isso aqui não presta, porque o ser humano não é A igual a A. O ser humano, esse que está aqui na frente é um, aquela menina ali é outra, e ela era uma quando entrou aqui, agora já não é mais, porque ela já ouviu umas coisas minhas e já mudou. E quando chegar em casa, já é outra. Quando passar na rua que vê um menino, ela vai ser afetada pela imagem do menino, ou não? Se for aquele, então, né? Não vai que o pai está ali tomando conta. A gente muda o tempo todo. Não dá para capturar esse sujeito. A gente é mutante, a gente é nômade. A gente não tem uma fixação. Todo mundo está aqui, sentadinho, arrumadinho, eu com essa gravata, mas você só está vendo isso. O que está aqui dentro, você não consegue, a tua percepção não vê. Eu cuido para que ninguém veja, porque eu estou me protegendo, a minha autoimagem, minha autoestima, está tudo aqui guardado. Se eu tenho alguma fragilidade, eu não vou deixar aparecer. Isso faz então que eu seja um enigma sempre. Nós somos desconhecidos de nós mesmos. Friedrich Nietzsche falou sobre isso. Quando ele comenta um texto bíblico, Nietzsche leu muito a Bíblia. Leu demais a Bíblia. Estou fazendo um ensaio. Não dá para a CPB publicar isso, porque é sobre Nietzsche. Vai dar problema. Vou publicar em outro lugar. Um ensaio sobre Nietzsche como comentador da Bíblia. Meu orientador na universidade disse: você é louco. Isso vai ser complicado. Nietzsche é o cara que anunciou a morte de Deus, né? E você escrevendo Nietzsche como comentador da Bíblia. É porque eu vi que o Nietzsche leu muito a Bíblia. E ele comenta a Bíblia com uma profundidade incrível. Então ele diz assim, no Genealogia da Moral: em algum lugar alguém disse o seguinte: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mas ele não diz quem disse. Aí o editor fez uma referência no final do livro e botou assim: quem disse isso foi Jesus Cristo, em São Mateus, tal e tal. Aí o Nietzsche diz: como nós poderemos saber onde está o nosso tesouro, se nós somos desconhecidos até de nós mesmos? Nós não nos conhecemos, como vamos conhecer o nosso próprio tesouro? Então a gente não se conhece, a gente tem um inconsciente. E o inconsciente é um mistério, é um enigma, que a gente não consegue penetrar. E a Bíblia já falava do inconsciente antes do Freud, quando falava dos pensamentos mais ocultos nos Salmos, que Deus penetra os pensamentos mais ocultos. Talvez Deus conheça a gente, porque Ele conhece o nosso inconsciente. Por isso que a misericórdia dele é insondável, atinge a todos. Mas como que a gente vai conviver então, se a gente não se conhece? E como? Qual é a possibilidade da gente se conhecer? Essa é a maior
preocupação do estudo da filosofia, é o conhecimento. Se é possível a gente se conhecer. O que vocês acham? Eu criei um problema para vocês aqui. Amanhã vocês podem trazer os amigos de vocês, porque o que eu vou falar não vai decepcionar ninguém. Eles vão gostar de ouvir. Traga os estudantes, que estiver na cidade aí, os meninos que fazem 2º grau, enche aqui a igreja. Eu vou falar uma coisa que não vai incomodar, tá? Não vou ser chato. Como a gente vai fazer com esse problema do conhecer o outro? Esse método aqui, ó, é estéril para conhecer o ser humano. O outro é lá do Oriente, na Índia e alguns outros países pequenos do Oriente, que é o paradoxalismo do Heráclito. Também é estéril, porque o paradoxalismo leva a gente ao ceticismo. Há uma possibilidade de a gente conhecer o ser humano. Isso tem uma relação com conhecer Deus. Por causa desse triângulo de Deus sobre todas as coisas. Isso aqui não é um triângulo. Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia tem uma alternativa para essa questão do conhecimento. Tem um versículo pequenininho na Bíblia, que talvez seja um dos maiores versículos de toda a Bíblia. E nem precisa ser ele inteiro, só a metade dele. Diz assim: aquele que não ama, não conhece. 1 João 4,8. Não precisa nem a segunda parte, só a primeira. Aquele que não ama, não conhece. Pegou? Eu não estou falando de autoajuda aqui, que eu detesto autoajuda. Estou falando de ciência, no sentido mais pleno do conceito científico. Aí resta a gente saber o que é amor. Aquele casal lá que vai fazer bodas de ouro, naquela dominação daquele marido ali, não há amor. Tem posse, um controlador danado. Ele está querendo me matar, que a mulher está mudando. Ela exigiu o salário dela outra semana e ele disse: é esse psicólogo que você está indo, que está mudando a tua cabeça. Eu falei a ela: ó, não traz esse homem aqui, porque eu sou fraco, ele vai me quebrar, ele é imenso. Esse psicólogo está mudando você. Você era tão quietinha, igual ovelha. Ele não conhece ela. E aquilo não é amor, aquilo é posse, domínio, controle. O que é amor? Teve um filósofo interessante, chama-se Henri Bergson. Bergson disse que a única possibilidade de a gente conhecer um objeto não é pela cognição, não é pela razão, não é por essas faculdades intelectuais. É por uma faculdade que a gente pouco usou, pouco desenvolveu. E que a gente usa inconscientemente. E que a criança usa 24 horas por dia. A gente fica adulto, fica bobo, desaprende as coisas belas que a natureza dotou a gente. O Henri Bergson compreendeu isso, escreveu muito sobre isso. É a faculdade da intuição. Todas as descobertas científicas, antes de serem teorias, foram o quê? Intuição. Vocês acham que a equação da teoria da relatividade veio primeiro?
Não, foi uma intuição do Einstein. Ele olhou o universo e sentiu isso. Pensou isso antes, intuitivamente. Depois ele escreveu. Com 14 anos ele pensou a teoria da relatividade. Quando ele era expulso da sala de aula de matemática, o professor não era incompetente, não sabia que tinha um gênio ali dentro. Não conhecia o sujeito. Ele intuiu. E aí depois então ele descreveu. É intuição. A gente pode conhecer o ser humano e a única forma de conhecer o outro sem capturá-lo, sem adestrá-lo, sem matá-lo, é através da intuição. E o amor, dali, de 1 João 4,8, é um sinônimo dessa intuição. As palavras são imperfeitas para tudo isso. Elas são quebra-galho, elas são provisórias. O sentimento intuitivo, o sentimento amoroso, afetivo, é que é importante nessa questão. É a intuição, é um sentimento de envolvimento afetivo. É de ouvir, não as palavras que estão sendo ditas, mas o que contém as palavras, o que está no interior das palavras. Do olhar, da pele que ficou rubra ou pálida, do tremor. Esse envolvimento profundo, que a gente chama de comunicação afetiva, é que é uma relação de amor. Isso é universal. Isso pode ser vivido em qualquer lugar, entre qualquer ser. A gente com o cachorro, com o papagaio, com o ser humano. Esse envolvimento empático, né? Uma empatia profunda. Não poderíamos conhecer o Einstein estudando o cérebro dele. Isso é científico. A gente só vai saber quantidade de neurônios. A gente só vai saber da massa, né? O cérebro dele está lá em Princeton. Está lá, para todo mundo ver. Aí a gente olha para o cérebro do Einstein, na Universidade de Princeton, e pergunta, cadê o Einstein? Cadê o sentimento, a paixão, o amor, aquele homem desesperado para explicar o movimento do universo? Cadê? Não está ali. Então não adianta cortar o cérebro. Quando a gente faz psicologia, o primeiro semestre, a gente vai para o anatômico e estuda a anatomia do cérebro. Pega muito cérebro, corta cérebro, mas não está estudando pessoa. O sentimento não está ali, está só uma massa morta. Você não conhece o ser humano estudando a anatomia do ser humano. Você conhece no máximo biologia. O ser humano tem que ser vivo ali, desesperado, encantador, apaixonado. Esse que é belo, é extraordinário. E esse não dá para conhecer com um microscópico. Não tem como analisar esse sujeito só se envolvendo com ele numa relação empática, intuitiva, amorosa. É um postulado bíblico, não é meu. A Bíblia que está dizendo, aquele que não ama não conhece, só se conhece amando, e aí vai conhecer como? Sequestrando o sujeito, possuindo ele, não, deixando ele livre, porque ele tem que ser livre para ser conhecido. Solto, do jeito, com as características dele, minha filha, do jeito que é. Eu olhando para essa menina, me envolvendo com ela, escutando, falando, a gente se abraçando, chorando às vezes, sorrindo, acompanhando o namoro dela. E aí que a gente vai conhecendo essa criatura e vai sendo conhecido dela. O casamento ocidental é igual duas linhas de trem. Quando que se encontra a linha de trem? Só quando tem um acidente. No acidente se encontra, aí é uma tragédia. Aí a história de amor no Ocidente sempre termina em tragédia. Tem um casal que o marido adulterou e a mulher descobriu. Trágico, né? Ela está desesperada. Ela vai na consulta e diz, eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer.
O que eu faço? Tragédia. Agora eles estão se encontrando, agora eles estão chorando junto lá na consulta, estão falando, e ela diz, eu nunca prestei atenção nessas coisas que ele está falando. E ele diz, eu nunca prestei atenção no sentimento dela, como ela está sofrendo, eu nunca vi isso. E eu estou tão mal com isso, tão culpado. Se encontraram numa tragédia. Então, o casamento ocidental é isso, é caminhar lado a lado, dormindo na mesma cama, comendo quase que no mesmo prato, mas não se encontram, não se conhecem. Não conhece o enigma do outro. Não é nem mistério. Não, é um mistério. Não é segredo. A gente pensa que é o segredo. O segredo é pequeno. O segredo a gente desvenda com um olhar aristotélico. Descobriu, acabou o segredo. Mas o mistério não. Quando você abre a página do mistério, a próxima página é mais insondável do que a primeira. E aí a gente diz, puxa, como essa pessoa é encantadora. Eu pensava que terminava aqui. Não. No dia seguinte é mais enigmática ainda. Eu estou apaixonado por minha mulher agora. Uma paixão boa. Era aquela primeira paixão do enamoramento, né? Jovem. Era bonito, mas aquilo acabou. Hoje é uma paixão interessante, muito profunda. Porque a gente está se conhecendo muito nesses últimos anos, de caminhar junto, de trabalhar, estudar, viajar. Outro dia a gente estava num avião e eu falei para ela, que coisa, né? Um avião é um troço extraordinário, é pesado, e tem muita gente obesa dentro do avião, fica mais pesado ainda. E você viu a quantidade de mala que botaram lá embaixo? E olha a turbina, é imensamente pesado esse troço. E a gente está aqui em cima, a gente está entregue nas mãos da tecnologia. Será que apertaram todos os parafusos? E aí a gente falando sobre isso, a gente se percebeu ali, lançado no espaço, sozinhos, no mundo. Tem que combinar a lei da gravidade com a aerodinâmica para aquilo estar funcionando lá em cima. E essa experiência que a gente chama em filosofia de acontecimento, funde a gente. Aí a gente se vê tão pequenininho, né? Poxa, mesmo se você depender de mim aqui em cima, eu não posso fazer nada por você. E nem você por mim. Aí ela disse, a gente fica juntinho e deixa acontecer. Né? E lá vai o avião. 10 horas lá em cima. Quando chegamos do outro lado do planeta, a gente está se conhecendo mais. Porque aquela circunstância é tão propícia a um aprofundamento no outro, porque os códigos se desmantelam, eles se desfazem ali. Diante do risco da vida, não tem código, não tem nenhuma codificação. Aí é um estado de imanência. Eu explico amanhã esse negócio de imanência e de acontecimento e outros que virão. Não tem nenhum código. Quer ver? Paciente que está morrendo no hospital, né? Mexer com a morte é angustiante. Fiz meu estágio com um paciente terminal de câncer. Me ofereci e o cara disse, está precisando de alguém lá. Mas é com os pacientes que estão morrendo, você vai trabalhar com essa gente. E se eu quero, eu vou morrer junto com eles lá, de angústia. E aí tinha uma senhora lá que estava muito mal, sabia que ia morrer e estava lutando contra essa fatalidade.
E aí eu cheguei, segurei a mão dela e disse, então, como você está? Ela disse, estou morrendo. Disse, eu sei. Eu também estou. Ela disse, não brinca comigo. Eu disse, não, eu estou. Cada minuto a gente está morrendo, um pouco. Estou envelhecendo. Hoje eu tenho menos células do que ontem. Eu vou demorar um pouco mais, mas eu também estou morrendo. E aí ela ficou ali falando do desespero. Eu perguntei, o que você mais teme? Ela disse, eu temo ficar lá no caixão, vulnerável, exposta, e todo mundo me olhando. Pessoas que não gostam de mim vão lá só de curiosidade, e ali eu estou indefesa. Imagina isso, é terrível. É terrível um negócio desse. Eu pude compreender isso ali, do jeito que ela falava sobre isso, do desamparo, da finitude, de estar lançada nessa condição de ser finita. E eu perguntei a ela, o que você gostaria que a gente fizesse por você? Ela disse, eu não queria ficar exposta. Eu falei a ela, eu prometo a você, isso não vai acontecer. Eu fecho, eu tampo o caixão, ninguém vai ver você. Ela disse, muito obrigado, isso já me dá um alento. Aí no dia seguinte, volta lá, diz, como você está? Ela disse, eu estou desesperada, cada vez que eu penso, como vai ser isso? Eu ficava mais tempo, e eu ia para o banheiro, chorava lá, e ficava mal, ia para casa, pensava em desistir do caso. Não, eu tenho que ir, eu tenho que suportar isso, é meu trabalho, eu tenho que aprender. E um belo dia ela disse assim, eu estou bem, estou muito bem. Você é muito esperto, você me preparou para morrer. Eu estou muito aliviada, eu estou sentindo uma coisa diferente. Então, uma claridade, um conforto, uma coisa gostosa que eu não sei de onde vem. Esse momento é quando não tem código. Código é esse monte de coisa, essas historinhas que a gente ouviu, né? Do Papa Figo, lembra do Papa Figo? Lá no Nordeste tem essa história, para amedrontar as crianças, né? Para fazer a criança ficar obediente. Minha mãe dizia, olha, se você não se comportar, o Papa Figo vem e te pega. Sabe o que era o Papa Figo? Era um mito. Dizia que era um homem que tinha uma doença, que a orelha crescia e era pontiaguda, e o olho era profundo e o nariz imenso, e que só diminuía quando ele comia fígado de criança perversa, criança malcriada. Olha que história furada. Eu cresci com medo desse homem horrível. Ele nunca apareceu, mas toda vez que a gente estava com problema, a gente já pensava que era a nossa vez do Papa Figo levar. Ele andava com um saco nas costas, com criança. Levava para a caverna e comia o fígado. São códigos. Isso é semiótica. Semiotização. É fazer a cabeça do outro. Às vezes a gente faz isso com a religião também. Isso é um lado perverso, né, de educar as pessoas. A religião não é isso. A religião é uma coisa bela, muito bonita. Ela forma princípios na nossa vida, mas às vezes usam mal. E aí a gente fica codificado. Os fluxos de vida são todos capturados por códigos, fica tudo embutido em códigos. Então, diante da realidade, do real, da morte e da paixão pela vida, os códigos se desmoronam. Aí a gente experimenta uma coisa linda chamada de imanência. Aí não tem mais medo. Não tem medo. É como se Deus abraçasse por inteiro o sujeito. Nesse momento a gente conhece um ser humano inteiro. A criança experimenta imanência. Por isso que ela é tão pura, por isso que Cristo pegou uma criança e disse, tem que se tornar uma criança para herdar o reino dos céus.
porque eles são pura imanência. Os códigos ainda não fizeram os danos, ainda não lesaram a criança nesse momento. Depois é que vai lesar. Depois é que vem os papafigos da vida. Então, é nessa relação imanente que a Bíblia chama de amor e que o Bergson chamou de intuição, que a gente pode se conhecer. Isso é muito raro, porque no mundo capitalista, eu não sou socialista, também não sou capitalista. O Frei, esqueci o nome dele, Casadoglia, Beto também é dessa linha. Perguntaram a ele, ele mora lá no meio da floresta do Araguaia. Perguntaram a ele, o senhor, ouvi dizer que o senhor é contra a propriedade privada. Ele disse, não, isso é mentira. Eu sou a favor. Eu mesmo tenho 2 camisas. Sou a favor. Mas o capitalismo tem um lado selvagem nele, que ele captura todos os fluxos livres do desejo. Depois eu falo melhor sobre o desejo, que o desejo na nossa cabeça está meio moral, né? Não, o desejo não passa pela moral, o desejo passa pela ética. O capitalismo captura todos, o capitalismo se fortalece na contradição, né? A droga não é uma contradição? Mas o capitalismo faz um mercado da droga. Faz um mercado da polícia que combate, da polícia que se prostitui, faz o mercado do tráfico, o mercado da produção, o mercado da circulação, e isso gera emprego, isso gera renda per capita, e isso gera um poder destrutivo no mundo. Mas o capitalismo vive disso. A guerra não é uma contradição? O capitalismo captura, codifica a guerra e faz um mercado, uma indústria de armas. Bala perdida, o Rio de Janeiro está essa calamidade, né? São Paulo. Vive de contradições o nosso sistema econômico. Então, quando a gente entra num estado de relação afetiva profunda, descodifica essas limitações, essas crenças limitantes se desfazem, e aí a gente sabe quem é o outro. Aí a gente ama o outro, porque é impossível não amar essa coisa que Deus fez, que é um ser vivente. Seja um cachorrinho, um papagaio, um pássaro, um ser humano. Eu vou terminar. Então, como é que a gente pode se conhecer? É assim, é um trabalho. É um trabalho minucioso, de envolvimento com o outro, de apaixonar-se pelo outro. Aí, nesse princípio, se eu amo meu filho, eu amo aquele danado, um moleque maior que eu amo todos os filhos naquele filho. Porque esse é o único meio de universalizar uma ética. É amando um sujeito. Porque ele é a representação de todos os outros sujeitos. Na minha mulher, o respeito que eu devo nutrir por ela e amá-la, eu estarei respeitando todas as outras mulheres do mundo. Então, esse é o único meio conhecido, mas não teorizado ainda suficientemente. Quem sabe alguém vai desenvolver uma tese sobre esse meio de conhecer o outro. O Bergson ficou pela metade, os teólogos ainda não desenvolveram, mas esse, empiricamente, né, na experiência de vida, é o único meio possível da gente se comprometer com a vida. Aí é uma repercussão na ecologia, inclusive, porque você vai amar um pardal, e aí você não vai cruzar os braços diante da destruição dos outros. A gente pegou um pardal uma vez na rua,
minha menina, essa garota, e o pardal estava no canto do asfalto com a perna quebrada. E aí ela pegou lá com carinho, levou para casa, botou um palito de fósforo na patinha do bichinho, amarrou, e a gente tratou dele lá em casa. Depois que ele ficou bom, ele não quis ir embora. Curioso isso. Eu até hoje acho isso espetacular, porque a gente levava o danado para fora e ele entrava pela janela e ficava nos nossos pés, subia pela perna, vinha para a cabeça, a gente cozinhando na cozinha e ele aqui na cabeça, beliscando. Ficou da família. Levamos lá para a clínica adventista e jogamos no mato, falamos duro com ele, vai embora, teu lugar é aqui. Mas olha que coisa que aconteceu entre natureza e ser humano. Diz a Gladys que ele voltou lá em casa depois, deu uma passada lá e foi embora. Mas essa relação com a natureza a gente perdeu. Vai ser readquirida na eternidade. Mas era assim que era. Isso é uma relação de amor. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Presta atenção no outro que está do teu lado, na tua mulher, no teu marido, no teu filho. Dá uma olhada para ele diferente, presta atenção no rosto. A gente tem um rosto, sabia? Um rosto que é único, é só nosso, não tem dois iguais. Somos singulares. É bom ver o outro quando está dormindo, é lindo ver o outro dormindo. De vez em quando eu fico olhando a minha mulher dormindo, um rosto lindo. Coitada, trabalhou o dia todo, cuida da gente, administra a casa, cuida do dinheiro que eu não sei cuidar. Ah, que coisa linda essa garota aqui. Aquilo é pureza, né? Tem que ser assim. Então, olhar aquele rostinho ali, aí a gente passa a se comprometer com aquela situação ali. Bela, muito bela. Aí se apaixona. E é uma paixão que não termina. Tá bom, acabei. Chega, já falei muito. Amanhã, então, a gente se vê aqui no culto. E a gente aprofunda esse tema, tá bom? Valeu. Vocês são muito quietos. Então, vamos fazer a oração? Ficar em pé. Senhor, obrigado por essa mensagem, pela lembrança de que o céu pode ser aqui quando a gente vive essa fraternidade cristã, quando a gente transforma o nosso ambiente num lugar pleno, num lugar celestial. Obrigado porque Jesus sintetiza todas essas qualidades, porque Jesus é esse afeto que nos afeta de forma sublime, suave, maravilhosa. E obrigado pelo caminho aberto por Jesus para que a gente possa encontrar o outro e se conhecer. Obrigado por essa possibilidade que está em nós, o sentimento que tu colocastes, pela intuição, essa qualidade que nós temos, que é tão pouco pensado e utilizado. Pedimos que o Espírito Santo, através desse canal, possa nos articular na relação com o outro ser, com o nosso próximo, com nossos filhos, nossos queridos, marido, mulher, com a natureza, com os animais. Obrigado pela noite que a gente vai usar para repousar. E amanhã a gente quer estar aqui de novo. Traga-nos, em nome de teu Filho Jesus. Amém.